Como ganhar mais em 2018? Essa é a pergunta que eu me proponho a responder aqui hoje, mas não no sentido de traçar aí um conjunto mágico de passos que vai te levar fatalmente ao sucesso, não tem essa pretensão. O que eu quero é falar de uma filosofia profissional que eu tenho seguido já há alguns anos e tem trazido resultados muito bons, né, para mim pessoalmente e para outras pessoas também que eu conheço que a têm seguido. Basicamente, a crença básica desse vídeo é o seguinte: você vai ter uma remuneração tanto maior quanto maior for o resultado que você gera para quem te contrata, né? Seja esse contratante uma empresa, no caso de você ser um funcionário, ou seja esse contratante um cliente direto, como é o meu caso, né? Eu trabalho com venda de treinamentos, com serviços de aconselhamento, consultoria, etc. A relação é bem direta. Se eu gero bons resultados para quem me contrata, existe uma tendência muito grande, né, de que minha remuneração suba ou cresça, e por mais que haja algumas pessoas, né, que falem muito a respeito de injustiças no mercado de trabalho, eu diria que na grande maioria dos casos e no longo prazo essa relação tende a ser verdadeira. Agora, como é que a gente consegue gerar cada vez mais resultados para quem nos contrata? Eu acho que o melhor caminho para isso é por meio do desenvolvimento de competência, né? A gente precisa se desenvolver continuamente, e aí que vem o grande X da questão, porque a grande verdade é que hoje, em qualquer profissão, em qualquer ocupação aí que você atue, sempre há muito mais coisa, né, para se desenvolver, sempre há muito mais competência para se desenvolver do que tempo, do que dinheiro, né, suficiente para a gente conseguir fazer isso de uma maneira consistente. Então, o que eu pelo menos no meu caso, na filosofia que eu sigo e nos diversos estudos que eu fiz a respeito de carreira e desenvolvimento profissional, o filtro que eu criei basicamente é o seguinte: eu vou me desenvolver naquelas áreas que têm mais a ver com meus talentos e pontos fortes naturais, né? E aí eu vou dar alguns exemplos do porquê que isso é uma boa ideia, tá? Vamos tomar, por exemplo, a área de gestão de projetos, né? O público que me ouve é formado por muita gente que ou atua como gerente de projetos ou pretende atuar como gerente de projetos, e vocês, se já leram algo a respeito, já devem ter lido que a quantidade de competências que teoricamente um bom gerente de projetos precisa ter, ela é gigantesca, ela é enorme, né? Você precisa ser um bom negociador, você precisa ser um bom comunicador, você precisa resolver conflitos, você precisa conhecer metodologias, você precisa aprender ferramentas de software para gerir projetos, enfim. Se eu for ficar citando todas aqui, o vídeo basicamente vai ser só para listar todas essas competências. E a grande verdade é que nenhum gerente de projeto do mundo tem todas essas competências, né? Eu conheço muitos gerentes de projeto excepcionais, e eles são excepcionais justamente porque dentro de todas essas competências, né, que eu falei para vocês aqui, das outras que eu não citei, eles escolheram aquelas competências que têm mais a ver com o estilo de trabalho deles, né? Ou, para usar um termo mais técnico, que tem mais a ver com os seus talentos naturais e com os seus pontos fortes naturais. Vou dar um exemplo de uma pessoa, de uma aluna que fez um treinamento comigo chamado Seu Trabalho Ideal. É um treinamento que pouca gente fez, né, e foi de propósito. Na realidade, eu quis sempre atuar de uma forma muito próxima das pessoas que o fizeram, mas basicamente é um treinamento que tem essa função de fazer com que as pessoas elas adequem, né, tomem decisões profissionais no seu dia a dia ali para fazer com que o seu trabalho ele seja mais adequado ao seu estilo, né? E nem sempre isso vai requerer uma mudança drástica. Às vezes no seu próprio emprego, fazendo pequenos ajustes, você já pode ter grandes melhorias ali. E eu me lembro do caso dessa pessoa, que era uma gerente de tecnologia de uma multinacional, e basicamente ela lidava ali com a gestão de manutenções em cima de um grande sistema e também a gestão de projetos maiores em cima daqueles sistemas. E ela tinha, a gente, né, ao longo do curso, ela foi fazendo uma série de exercícios, uma série de testes, né, existem ferramentas para isso, e ela conseguiu identificar as principais áreas de responsabilidade que ela tinha em relação ao trabalho dela. E basicamente eu vou mencionar algumas aqui que eu me lembro de cabeça. Eu lembro que tinha uma responsabilidade que era lidar com problemas críticos e urgentes. Então ela era a gestora de um determinado sistema, né? A empresa é uma multinacional que trabalha na venda de varejo, então muitas vezes eles queriam fazer uma promoção muito rápida e dependia de uma modificação no sistema. Então isso é o que ela chamava de solução de um problema crítico e urgente, porque não podia demorar. Muitas vezes ali
ali em uma semana tinha que se fazer uma determinada adaptação e aquilo tinha que ser feito com muito cuidado, porque da mesma forma que aquilo poderia gerar milhares ou milhões de reais aí em lucros, poderia gerar prejuízo se não fosse bem feito. E ela adorava fazer aquilo. E a gente descobriu, né, a partir de uma série de testes e ferramentas, que ela adorava porque aquilo tinha a ver, né, com um talento natural que ela tinha já dentro dela, chamado adaptabilidade. Uma outra função que ela tinha era a de definição de escopo de grandes projetos, aí não mais dessas pequenas, eu não posso chamar essas manutenções de pequenas, mas elas são de menor porte, mais rápido. Quando ela lidava com projetos maiores, ela também adorava ali estabelecer qual era o escopo, né, daquela modificação, daquele projeto, negociar junto às partes interessadas o que seria feito, pensar junto na melhor maneira ali de lidar com aqueles requisitos que estavam surgindo, então era algo que ela lidava muito bem também. Só que existia uma parte do trabalho dela que era a parte do planejamento de custos e planejamento de cronograma e acompanhamento disso no dia a dia, ter que cobrar das pessoas e ter que ficar ali lidando com o ferramental relacionado a isso, né? Por exemplo, o MS Project da vida lá, não sei se era essa a ferramenta que ela utilizava, mas é só para fazer uma analogia para você entender. Ela detestava fazer aquilo, né? E a gente, ao longo do curso ali, foi percebendo, né, que seria muito mais interessante para ela focar. Aliás, tinha uma outra, só antes de seguir, né, para a decisão final, tinha uma outra área também que ela gostava muito e que tinha muito a ver com a área lá dos talentos naturais dela, que era a área de orientação e coordenação de equipe. Né, tá ali no corpo a corpo, orientar as pessoas, extrair o melhor dos seus funcionários. Ela tinha uma equipe ali de mais ou menos umas 10 pessoas, isso também ela adorava fazer. E aí ela ficava naquele dilema, porque por mais que ela fosse muito bem sucedida em algumas áreas ali, da sua função, o fato dela não gostar muito dessa parte mais ferramental fazia com que ela se sentisse mal, com que ela se sentisse incompetente e talvez até aos olhos de outras pessoas na empresa isso acontecesse também. Né? E ao longo de algumas reflexões, o que a gente percebeu, e aí dentro, à luz dessa filosofia, né? O que seria melhor? Ela ficar se preocupando, ficar tentando aprender cada vez mais funcionalidades ali do MS Project que ela detestava, né? Que não era a praia dela, ou de repente ela, de alguma maneira, delegar essa atividade técnica, formar uma espécie de equipe de gerenciamento de projetos e colocar alguém para trabalhar com ela, um desses 10 funcionários, e de repente atacar mais essas áreas que ela já é naturalmente boa mesmo, essa parte de lidar com os problemas críticos, de definição de escopo, de orientar melhor a equipe para que eles possam, né, fazer melhor o trabalho, e essa foi a conclusão. E ela, ao perceber isso, né, ela acabou tirando um grande peso, e certamente isso teve um efeito muito positivo dentro da carreira dela, inclusive em termos salariais depois. Por quê? Ela se tornou uma profissional cada vez mais valorizada, né? Tanto dentro dessa empresa que ela já estava, mas aí foi engraçado que automaticamente outras propostas de outros trabalhos apareceram, que na verdade ela tinha alguns probleminhas também em relação a essa empresa que ela estava querendo sair. Ou seja, deixar de se preocupar demais com aquelas áreas que a gente tem problemas e passar a focar naquelas áreas de maior potencialidade, acaba sendo um grande filtro para que a gente possa desenvolver as competências corretas para que a gente possa ter aumentos e ganhos salariais, seja em 2018 ou seja em qualquer outro ano aí para frente. Com isso, gente, eu não quero dizer que a gente deva sempre negligenciar os nossos pontos fracos, claro que não é isso. Se ela não conseguisse, né, uma outra pessoa para assumir essa função específica dentro dos projetos dela, ela fatalmente teria que resolver os problemas que ela tinha com essa competência especificamente. O problema é que a grande maioria das pessoas quer focar só no ponto fraco. Se você for reparar muito do que se faz hoje em termos de desenvolvimento de competências dentro das próprias empresas de avaliação de desempenho, é isso, é identificar gap, identificar problema e tentar resolver problema. Ao passo que em muitos casos é melhor você, se houver essa condição de delegar para uma outra pessoa, fazer essa delegação e focar e se tornar cada vez melhor, ao invés de fazer um curso de project, vai fazer um curso então de gestão de pessoas, vai fazer um curso de psicologia, de influência, né, que tem a ver mais com a área que ela já domina, já gosta e já é bem sucedida para ficar ainda melhor sucedida, e certamente isso é que faz também no fim das contas se ter uma boa remuneração. Pensa nos grandes astros aí das profissões mais badaladas, né, dos grandes esportistas. Eles não ficam corrigindo ponto fraco o tempo inteiro.
né? Pensa num grande atacante, ele não fica pensando em como melhorar a sua capacidade de defesa. Eu mesmo vi um vídeo outro dia do Roger Federer, que é considerado um dos jogadores mais brilhantes de todo mundo, de todos os tempos, né? No tênis, foi o que mais ganhou torneios de Grand Slam, e ele repetiu exatamente esse mantra que eu citei aqui. Sempre foquei nos meus pontos fortes. Porque ele até falou o seguinte: se eu for corrigindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, eu vou ficar um jogador até bem equilibrado, né? Vou ter pouca dificuldade, talvez, né, num fundamento que eu tinha mais dificuldade, mas se eu não foco nos meus pontos fortes, aí ele usou uma palavra até interessante, ele falou assim: eu deixo de ser perigoso, né? Eu deixo de ser uma ameaça para o meu oponente, né? E no tênis, claro que isso é importante. Então, a minha filosofia, a minha dica para você que quer ganhar mais, foque nos seus pontos fortes, nos seus talentos naturais. E se você não sabe como fazer isso, tem dificuldade, eu vou dar uma aula ao vivo gratuita no dia 18, ao vivo e gratuita no dia 18 de janeiro, né, de 2018, às 20 horas, em que eu vou falar o que você tem que fazer aí para acabar com a insatisfação profissional, para evoluir na sua carreira, para conquistar o seu trabalho ideal, para fazer essas devidas adaptações aí que você precisa, seja no seu cargo atual, ou até para descobrir que você tem que lidar com uma outra coisa, tem que fazer uma outra coisa, né? Cada caso é um caso. Mas nessa palestra eu vou mostrar como é que você faz para conquistar então esse trabalho ideal, para fazer esses ajustes aí, e tudo isso sem correr grandes riscos. A gente está numa fase complicada do nosso país, não dá para sair chutando balde, mas dá sim para ir fazendo pequenos ajustes e melhorar pouco a pouco e melhorar nossa situação profissional também. Tenho certeza que vai te ajudar, vou deixar o link para que você possa se cadastrar nessa aula. Um grande abraço e até o dia 18 às 20 horas. Tchau, tchau.